Se você tá assistindo esse vídeo, já vai fazer 2 anos e meio que o filme de FNAF saiu. E meio que esse filme dividiu muitas opiniões, e a maioria delas não foi muito agradável. Tipo, muita gente falando que não foi fiel aos jogos, a história tá muito bagunçada, as coisas não se encaixam em nenhum momento do filme, tem bastante furo de roteiro, e eu queria falar um pouco sobre isso. E meio tentar explicar pra vocês por que o filme de FNAF é tão ruim assim. E tentar fazer uma análise melhor do filme, sem ficar muito tomado por causa da emoção. Bem, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, vamos falar do óbvio, os olhos vermelhos dos animatrônicos. FNAF sempre foi aquele jogo de terror psicológico, que sabia muito bem como deixar você desconfortável. Um dos maiores pontos são os olhos pretos, que trazia aquele tom de sobrenatural e também um pouco de desconforto. E isso era ótimo, só que no filme eles literalmente ignoraram isso e botaram esses olhos vermelhos, que até os dias de hoje viu uma piada na comunidade falando que os animatrônicos estão drogados. O segundo ponto é sobre a principal motivação do Michael, que desde o começo do filme já dá pra ver que é um cara muito apegado pelo passado, que não consegue aceitar a morte do seu irmão e tenta fazer de tudo pra tentar consertar o passado. Também temos a Abby, que é basicamente uma engrenagem só pra fazer até muitos personagens de Alien, e ela só tá ali só pra limpar pra gente que o Michael tem uma irmã, e ela não faz quase nada do filme todo. Também temos a tia do Mike, que é a personagem mais chata desse filme, e ela só quer a Abby só por causa do dinheiro do governo. E ela tenta de tudo pra conseguir a guarda da menina, e com o decorrer da história, o filme vai seguir sobre isso. E na minha honesta opinião, isso é uma perda de tempo. Porque no filme ele não apresenta direito os personagens e ele vai enrolando a cada tempo que se passa. Também temos a Vanessa, que literalmente ela não faz quase nada o filme todo. E ela só tá ali só pra explicar a história, o que aconteceu na pizzaria. E ela também é a filha do William Afton. Um baita plot twist, na minha opinião. Falando no diabo, eu quero falar sobre o William Afton. E não tem como, ele está incrível no filme. Por mais que no primeiro filme não tenha muito destaque, eu gostei da aparição dele, principalmente do ator que deu a vida ao personagem, e ficou muito bom, e muito fiel aos jogos e os livros. Porque nos livros ele é um pai negligente e também abusivo, mas no filme levar as coisas para outro nível. Ele fez lavagem cerebral com a Vanessa e com o Michael, mas esse vídeo é do primeiro filme, não do segundo. Agora, tirando o elefante da sala, eu quero falar sobre o ponto que muita gente está comentando. A falta de terror do primeiro filme. Eu vou dar um pequeno exemplo sobre isso. FNAF Secret Breach. Não tem nem o que falar, esse jogo é ruim. Por mais que os animatrônicos sejam até bonitinhos, esse jogo nem bota medo. A história dele é tão ruim, tanto que ele precisou de uma DLC só para contar a história. E acontece a mesma coisa no filme de FNAF. O terror é muito leve, não assusta muito bem. Até o grupo de ladrões que tentou roubar a pizzaria teve a pior morte do filme todo. Esse cara aí foi levado pelo cupcake da Chica, que teve a cabeça arrancada. O outro foi pego do armário do Bonnie. Esse aí que tentou fazer alguma coisa foi pego pelo Foxy. E temos essa menina aí que tentou fazer alguma coisa, mas teve a morte mais questionável do filme. Was that the bite of 87? Tipo, eu confesso que eu tive medo da primeira vez que eu assisti, só que olhando de volta ficou meio questionável. Até mesmo nas cenas de morte, costuma ser bem ridículo na minha certa opinião. Parece que os roteiristas perderam o fôlego. Também tem cenas que não fazem nenhum menor sentido, como o Golden Fred meio que pegar um táxi pra ir pra pizzaria. Eu queria saber como é que ele chegou na casa da Abby. Ou outro fato, como a Vanessa sabe a casa do Michael, sendo que ela conhece ele apenas em um dia de trabalho. Ou quando o Michael pergunta pra Abby como é que ela sabe do desaparecimento do irmão dele, se ele nunca sequer contou pra ela. E ela ainda por cima desenhou a cena igual que aconteceu no sonho do Michael. E ainda por cima levar a Abby pra uma pizzaria cheia de robô assassino que mata um monte de gente. Só porque não consegue a porcaria de uma babá. E ainda por cima ela vira amiga dos animatrônicos da noite pro dia. E agora vamos falar da cena final do filme, que no caso é uma das melhores cenas na minha honesta opinião.
onde William Afton aparece com o Ted do Spring Bonnie, causando terror na pizzaria e chutando a porcaria do Michael. Pra mim, essa foi com certeza a melhor cena do filme inteiro. O William Afton aparecendo pela primeira vez na tela do cinema com o álbum do Spring Bonnie. Absolute Cinema. Depois do William falar na cara do Michael que ele matou o irmão dele e depois chutá-lo, a Vanessa aparece segurando a droga de uma arma e literalmente apontando para ele. O William revida e esfaqueou a própria filha, sem dó e sem piedade. Essa cena eu achei muito foda, porque ele não só esfaqueou a própria filha, mas também mostrou sua verdadeira natureza. Enquanto isso, no meio dessa bagunça, a Abby ela faz um desenho dos animatrônicos que descobrem a verdade e se juntam para espancar o William na porrada. Na verdade não foi bem assim, o Cupcake ele fez a maioria do trabalho, mas que se dane. As tábuas de mola se ativam e meio que o William começa a se agonizar de dor. E meio que ele começa a gritar, falando que ele é superior, ele quer vocês deviam me obedecer. Ele começa a agonizar de dor, cai em desespero, e meio como último suspiro, ele decide pegar a máscara do Coelho Amarelo e falar a melhor frase do filme inteiro. I always come back. Eu sempre vou voltar. Assim terminando o primeiro arco do William do primeiro filme. O que eu achei dessa cena? Absolute cinema. Enfim, após o Michael e a Abby tirarem a Vanessa da pizzaria, os animatrônicos levam o corpo do William para os fundos da pizzaria. E isso é uma puta de uma referência aos livros de FNAF que eu achei bem legal. Enfim, o Michael finalmente aprendeu a lidar com os problemas do passado e ele pôde seguir uma vida tranquila, ele junto com a irmã. Enquanto a Vanessa, ela tá no hospital recebendo os tratamentos após o ferimento que ela sofreu, e o Michael meio que vai visitar ela enquanto ela tá em coma e meio que explica que o pai dela finalmente morreu e ela pode tentar seguir uma vida normal após tudo isso que aconteceu com eles dois. E se acontecer alguma coisa com ela, pode contar com ele. E assim termina o arco da Vanessa do primeiro filme. E na minha opinião, eu acho essa cena até que legal, só que eu não gosto como ela foi bem construída, porque eu acho que tá faltando muita coisa que não foi muito explicado direito sobre a Vanessa. Agora, a última cena do filme é onde o William se agoniza de dor enquanto o Pet ajuda e a criança rejeita fechando a porta na cara dele. E é assim que acaba o filme de Five Nights at Freddy's. O que eu achei desse filme, eu até que gostei bastante como adaptaram a história do jogo. Só que teve um ponto que eu não gostei. Como esse filme foi pensado. Porque em questão técnica visual, ele é bom. Só que em questão de terror, ele é péssimo até demais. E meio que os roteiristas cagam pra isso. Até porque eles estão mais pensando em encher o bolso de dinheiro do que pensar na questão de terror. Mas agora fala de um ponto que eu gostei. Os animatrônicos do filme. E cara, não tem como discutir, eles estão perfeitos. Tipo, só de você ver eles, você já deve ver como eles foram bem feitos. Parece até que eles saíram do próprio jogo. E esse é meu ponto positivo para esse filme. Tipo, não tem como negar. Eles foram muito bem construídos e muito bem pensados. E eles estão muito fiéis aos jogos. Por mais que tem gente que fala que eles não se parecem nada, eu tenho que negar porque eles estão muito bonitos, quanto fielmente como visualmente. Tipo o Bonnie, no jogo ele era pra ser azul, só que acabou ficando roxo. Só que no filme não, ele é azul. Por mais que tem muita gente que reclame disso, eu gosto, pra falar a verdade. Que eu não gosto porque eles não me dão medo. Tipo, eles foram pensados para ser os antagonistas do filme, só que eles não dão essa pressão. Eles parecem mais pelúcias gigantes. E tipo, você não acha que eles são assustadores, você acha eles fofos. E tipo, essa não é a visão que o filme quer retratar pra você. Até porque são poucas cenas que fazem a gente sentir medo dele. Só que não dá. E tipo, eu sei que é difícil fazer uma adaptação de jogo, ainda mais de terror, só que eu não gostei. Na minha certa opinião, o filme de FNAF, ele não é ruim. Só que tinha muito potencial, só que ele não foi muito bem aproveitado. E eu entendo porque a crítica deu uma nota bastante ruim para esse filme. Até porque estamos falando de filmes de terror onde não tem terror.
e ele foi mais focado pro público infantil. E não é só o filme de FNAF, também temos outros filmes como Sonic, Minecraft, Super Mario. E tipo, fazer um filme de terror não é tão difícil assim, pra falar a verdade. Até um filme feito por fã consegue ser melhor que o original. O filme de FNAF não é ruim, só que eu acho que eles perderam uma grande oportunidade. Esse vídeo foi mais um desabafo, pra falar a verdade. E bem, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.